João, capítulo 4. Nós vamos fazer uma leitura. Todos acharam? Amém? O Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 1 até o 14, nós vamos ler rapidinho aqui, para que possamos entender essa história. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia, e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água da vida. Disse-lhe a mulher: Senhor, não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, sabendo que bebendo ele próprio e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas a água que beber, da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Amém? Irmãos, nós temos aqui uma história interessante. Como nós vimos aqui no início, Jesus ele chega na região da Samaria e ele vai a uma cidade, uma pequena cidade chamada Sicar, juntamente com os seus discípulos, em uma das suas, vamos dizer assim, em uma das suas viagens missionárias. E na condição humana, Jesus estava cansado. A palavra de Deus nos fala que Jesus veio mesmo como Filho de Deus, mas ele esteve aqui na terra e durante toda a sua trajetória, os seus 33 anos, ele esteve na condição humana. Ele sentia as necessidades que nós sentimos, ele comia, ele dormia, tudo que nós sentimos e precisamos fazer, Jesus também fazia. E naquele dia ali, devido à sua condição humana, devido ao cansaço da viagem, Jesus ele chega do lado daquele poço e ele senta, aguardando alguém tirar água, pois ele não tinha corda, não tinha um vaso ali para tirar água. E não era como hoje, que a gente pode chegar ali numa torneira, abrir e vai tirar água, mas era em um modo mais arcaico, que eu creio que todos nós aqui, a maioria pelo menos de nós que já temos mais de 30, mais de 40, nós já passamos por isso na roça ali, de pegar e tirar a água com aquele balde. A gente precisa só de um balde e uma corda e a gente tira a água. E era basicamente isso aí. E Jesus senta ali do lado daquele poço e vem uma mulher samaritana. Só que acontece um detalhe, nós não vamos nos aprofundar para não demorar, mas os samaritanos e os judeus, eles tinham uma briga antiga, eles tinham uma rivalidade antiga, então eles não se falavam, eles tinham uma aversão, judeu e samaritano, eles tinham uma aversão um ao outro. Então, aonde estavam judeus, samaritano passava de largo e vice-versa. E Jesus, ele senta naquele poço, ao lado daquele poço, e aquela mulher vem tirar água. E quando aquela mulher chega, Jesus, e interessante que
Pela região ali, cada um tinha uma vestimenta diferente, tinha uma forma diferente de se vestir, de falar, o sotaque, e pela vestimenta já se conhecia. Jesus olha aquela mulher, sabe que ela é samaritana pela sua forma de se vestir, ela também conhece que Jesus é um judeu, e Jesus chega para ela e diz: mulher, quando for tirar a água aí, você pode me dar um pouco dessa água? Eu estou com muita sede. Eu acho que Jesus diz a ela: olha, eu e os meus amigos fizemos uma grande viagem. Naquela época não tinha carros, não tinha motos, mas eles andavam a pé mesmo. E Jesus diz: olha, fizemos uma longa viagem, estou com muita sede e preciso de um pouco de água. Aquela mulher olha para Jesus e diz: como é que o Senhor, sabendo que eu sou samaritana, estou vendo que o Senhor é um judeu, o Senhor chega para mim para falar, não sabe que isso não pode acontecer? E Jesus diz: olha, mulher, eu quero te dizer uma coisa. Ele olha para aquela mulher, ele sente, ele percebe a dor no coração daquela mulher, pois era uma mulher sofredora. E ele vai, ele quebra aquela barreira ali, e ele diz: olha, mulher, eu quero te dizer uma coisa. Se você beber da água que eu tenho para lhe dar, com certeza, você vai ter uma vida diferente, porque a água que eu tenho para te dar é uma água que vai levar você para uma fonte de água de vida eterna. Não é apenas essa água que você vai beber, o que eu vou beber aqui, e mais tarde vamos ter sede novamente. Mas eu quero te apresentar uma fonte de água diferente. E aquela mulher diz: Senhor, mas você não tem corda, você não tem um balde, como é que pode tirar uma água diferente aqui? Não consegue nem tirar essa, quanto mais uma água diferente. E Jesus começa a escrever a vida daquela mulher, não vamos entrar nesse mérito aqui, mas ele começa a falar toda a vida daquela mulher, quem ela já foi, a situação que ela estava vivendo. E ali os seus olhos se abrem e ela diz: olha, verdadeiramente eu sei que o Senhor é um mestre, eu sei que o Senhor é um homem de Deus, vamos dizer assim. E ali acontece algo na vida daquela mulher, Jesus fala para ela, Jesus apresenta a verdade para aquela mulher. E ali naquela tarde, ela não apenas pode beber daquela água que está no poço de Jacó, mas ela passa a beber uma água diferente. Naquele momento, aquela mulher que estava com uma alma sedenta, aquela mulher que estava com uma alma amargurada, ela passa a beber de uma água diferente. E nós vamos falar de forma breve aqui sobre a busca da alma, que nós, na nossa caminhada, na nossa vida, durante toda a nossa trajetória, nossa caminhada, todos nós seres humanos, independente de quem sejamos, nós temos sempre uma busca em torno de algo. Nós temos, sabe, aquela sede de beber de uma água fresca, de poder, em um sol causticante, em você estar em um dia de sol ali, onde o sol está muito quente, e você poder beber um copo de água gelada, um copo de água pelo menos fria, e você sabe que aquilo ali é revigorante, aquilo ali é maravilhoso. A nossa busca é mais ou menos essa. A nossa vida, independente de sermos cristãos ou não, a nossa busca é sempre nesse sentido. A nossa alma, ela tem sede de sempre buscar algo novo, algo diferente, algo que venha nutrir a nossa vida, alimentar a nossa vida. E Jesus se apresenta àquela mulher, sabemos que ali pode ter sido um plano de Deus para que aquela mulher ouvisse a palavra, pois pelo fato de ser samaritana, ela talvez nunca viesse a ouvir a palavra como ela ouviu naquele dia. E Jesus está ali, quebra toda aquela barreira, lança por terra a barreira e diz: mulher, eu tenho algo para te apresentar nesse dia de hoje. Eu tenho a solução para os seus problemas. Talvez nós, na nossa caminhada, nós possamos estar sempre buscando a solução para os nossos problemas. Seja ele qual for, seja qual for a ordem da nossa necessidade, do nosso problema, mas nós nunca nos cansamos. Nós sempre estamos buscando algo diferente. Se algo não dá certo aqui, mas a gente vai sempre estar com um plano diferente. Mas a nossa ansiedade, a nossa necessidade é sempre de buscar a maneira certa, o caminho certo, a solução para a nossa vida. Eu queria só citar um exemplo, uma pequena parte de um filme, não tem nada a ver com o texto bíblico aqui, mas eu creio que até alguns aqui já assistiram. Essa parte chama a atenção, aquele filme Alice no País das Maravilhas, onde em um dado momento
a Alice chega, ela encontra com aquele gato e ela diz: qual caminho eu devo seguir? Me ajude, porque eu preciso seguir um caminho. Aquele gato olha para ela e diz: para onde você quer ir? Ela diz: eu não sei para onde vou. Ele volta para ela e diz: olha, para quem não sabe o caminho que seguir, qualquer caminho serve. A palavra de Deus nos fala que só existe um caminho que leva o homem a Deus, é através de Jesus. Amém? Se eu não sei que caminho seguir, o que é que acontece? Eu vou procurar por vários meios, eu vou procurar por vários caminhos. A humanidade tem sofrido, o ser humano tem sofrido muitas vezes, até conhecendo a verdade, mas tem buscado caminhos alternativos. Porque nós precisamos entender que só existe um caminho. Se eu não sei qual caminho eu devo seguir, eu vou poder pegar qualquer caminho achando que vai dar certo, quando na realidade não existem dois caminhos, mas apenas um caminho que leva o homem a Deus. E a palavra do Senhor deixa claro, o próprio Jesus, ele diz: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele apresenta de forma clara, ele faz uma apresentação de si mesmo e ele se apresenta como o único caminho. E a palavra de Deus nos deixa de forma clara. E por que muitas vezes, conhecendo a verdade, conhecendo a palavra de Deus, a nossa ansiedade nos leva por caminhos alternativos? Porque a nossa alma, ela está sempre sedenta. A nossa alma está sempre buscando preencher um vazio que existe no nosso interior. A partir do momento que o homem ele é feito, aí já entra aí um outro estudo, mas vamos só passar por isso aí. A partir do momento que Deus ele faz o homem, quando eu falo homem, generalizando o homem e a mulher, a partir do momento que o ser humano é criado, Deus coloca dentro de nós uma necessidade, um vazio, vamos dizer assim. Uma determinada vez eu ouvi um pastor pregando, há muitos anos, e ele falava o seguinte: dentro de cada ser humano existe um vazio. E esse vazio ele pode tentar preencher com dinheiro, com passeios, com tudo aquilo que enche os nossos olhos. Mas esse vazio que existe dentro do homem, desde a sua criação, ele só pode ser preenchido de uma maneira: com o próprio Criador. É um vazio que você pode ter dinheiro, você pode ter alegria. O pessoal diz, existe uma determinada vez, alguém falou o seguinte, que o dinheiro não traz alegria, mas manda buscar. Nada contra quem tem dinheiro, nada contra quem tem bens, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a pessoa pode ter tudo, ele pode usufruir de tudo aquilo que o ser humano deseja um dia usufruir. Porém, mesmo assim, esse vazio que foi colocado na nossa alma, esse vazio que foi colocado na nossa formação, de uma forma, imagino que de uma forma proposital, Deus colocou ali, mas ele não vai poder ser preenchido de maneira alguma por outra coisa, apenas pela presença do próprio Deus. É entender que nós fomos criados por um Deus, que nós somos a essência dele, que nós somos, vamos dizer assim, como uma partícula que foi tirada de Deus. Ele diz, olha, eu vou, como se faz do DNA, eu vou tirar um fio de cabelo aqui, e desse fio de cabelo meu, eu vou criar o ser humano. Mas ele vai fazer parte sempre do meu DNA. Então, ele não vai encontrar, ele não vai conseguir preencher as suas necessidades em um outro Deus, em uma outra maneira, que não seja retornando para mim. Então nós precisamos entender, irmãos, que se nós formos analisar a palavra de Deus, assim como aquela mulher samaritana tinha um vazio no seu coração, e Jesus ele descreve a vida dela, diz, olha, você está dizendo que eu não te conheço, que eu não posso não entender nada, mas eu quero te dizer, você já teve vários esposos, a sua vida é assim, a sua vida é angustiada, e até esse esposo que você tem hoje não é seu. Aquela mulher desaba e ela diz, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E Jesus diz, olha, mas o que eu quero fazer aqui nesse dia, nessa tarde, não é descrever a sua vida. É como se Jesus estivesse dizendo isso. Eu não quero descrever a sua vida e nem quero te humilhar publicamente.
Mas o que eu quero aqui é apresentar para você uma fonte de água de vida eterna. Na nossa busca em preencher, em saciar a sede que existe no nosso coração. Quando eu falo isso a todos nós, irmãos, cristãos, todo ser humano, é uma sede que nós temos, uma ansiedade que nós temos, que só é preenchida na presença de Deus. Então nós podemos buscar por todos os meios, mas para a nossa vida ser preenchida, para que a nossa alma seja saciada, para que a sede da nossa alma ela seja saciada, é necessário nós estarmos buscando ao Senhor, é necessário nós estarmos na presença do Pai. E Jesus apresenta àquela mulher ali uma forma de saciar a sua sede. Jesus diz: olha, você está vendo esse poço tão famoso, o poço que Jacó bebeu dele, os filhos beberam dele. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu quero te apresentar uma água diferente, não é essa água que você está vendo aqui, mas é uma água que você vai beber e nunca mais você vai ter sede. Eu estou querendo te levar à presença do Pai, porque quando estiver na presença dEle, todas as suas necessidades e ansiedades serão sanadas, saradas. Nós precisamos entender, irmãos, que na nossa busca incessante, muitas vezes até mesmo, como nós vemos hoje em um evangelho que tem se alargado, nada de mais, nada de errado, mas o evangelho ele tem se expandido por todo o mundo e tem criado formas diferentes. Essa semana, eu não vou entrar em detalhes, tem criança aqui, mas essa semana foi inaugurada uma igreja, eu esqueci o local agora, mais uma igreja, onde lá predomina casais do mesmo sexo. Ou seja, pastores e todos que ali congregam são pessoas do mesmo sexo. E a gente vê que ali é apresentada a palavra de Deus. E a gente pergunta, que palavra é essa? Se a própria palavra ela não pode se contradizer, se Deus ele não pode se contradizer. Então, a busca de muitas pessoas em querer buscar a palavra de Deus, ele diz, olha, eu vou entender as minhas necessidades, a minha opção, e eu quero Deus, mas eu vou buscar naquele lugar. Aí nós chegamos à conclusão que nem tudo aquilo que apresenta o nome de Deus, verdadeiramente é de Deus. É onde nós precisamos ter bastante cuidado sobre sobre o tipo de evangelho que nos é apresentado nos nossos dias hoje. Aí você diz, mas todo evangelho é de Deus. Infelizmente podemos dizer que hoje em dia não. Porque tem sido apresentado tipos de evangelho onde a verdade tem sido distorcida. Um evangelho de permissividade, um evangelho florido, colorido, onde apresenta-se um Deus que é um Deus 100% amoroso, é um Deus que se eu errar Ele não vai me castigar, é um Deus que é um Deus incapaz de mandar alguém para o inferno porque Ele é um Deus amoroso. E não é dessa forma que funciona. A palavra de Deus me fala, a palavra de Deus me mostra que só existe um caminho para o homem. E o pecado, ele leva o homem para longe de Deus. A palavra de Deus me mostra que o pecado é uma das formas de Deus abominar o homem da sua presença, o ser humano. Então não existem dois caminhos. Eu gostaria de ler uma passagem que está em 2 Tessalonicenses. Abra comigo aí. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Só para entendermos um pouco aqui. Nessa carta de Paulo aqui, no capítulo 2, ele fala sobre a vinda de Cristo será precedida da manifestação de Cristo. Vamos entender uma coisa aqui. Todos acharam? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 3 nos fala o seguinte: ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus,
querendo parecer Deus. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Irmãos, a palavra de Deus nos apresenta aqui algo interessante, que tempos viriam, e podemos dizer que esse tempo já chegou, aonde nós poderíamos ver, não de forma agradável, mas poderíamos ver uma forma de engano em meio a tudo aquilo, em meio àquilo que se fala sobre Deus, em meio ao Evangelho. Precisamos ter bastante cuidado. Jesus fala em Mateus 24, quando os seus discípulos o interrogam a respeito das últimas coisas, a respeito da sua segunda vinda, e Jesus diz: olha, vocês precisam ter cuidado. Alguns sinais virão, algumas coisas acontecerão, mas eu quero que vocês tenham cuidado, porque, se possível for, até os escolhidos serão enganados. Quando a gente para pensar por esse lado, aonde Jesus diz: olha, se for possível, até os escolhidos serão enganados, a gente passa a entender a gravidade do que estamos falando, a importância do que estamos falando. Quando nós falamos de escolhido, nós estamos falando de alguém que conhece a verdade. Nós estamos falando de alguém que tem uma experiência com Deus. Estamos falando de alguém que vive na presença dEle. E o próprio Jesus, ele diz: olha, cuidado, porque vai existir um momento, vai existir um tempo, aonde aqueles que são escolhidos, aqueles que têm a certeza da salvação, se eles não vigiarem, se eles não estiverem firmados de uma forma concreta, eles serão enganados. E quando nós atentamos para isso aí, nós paramos para analisar e dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu preciso estar na Tua presença. Aquilo que eu tenho visto, aquilo que eu tenho acompanhado, verdadeiramente está relacionado ao Senhor. Aquilo que eu tenho feito, Senhor, aquilo que eu tenho analisado na minha vida, será que eu estou fazendo a Tua vontade? Será que eu estou no centro da Tua vontade? Então, irmãos, nós precisamos entender isso aí, a necessidade da alma. Essa necessidade da alma, ela nos impulsiona, muitas vezes, na nossa necessidade, somos impulsionados a sair abraçando aquilo que primeiro nos chama a atenção, e nós precisamos ter bastante cuidado. A palavra de Deus nos fala que Satanás, que é o nosso adversário, ele vem de forma astuciosa. O apóstolo Paulo fala: olha, tem que ter cuidado, porque o inimigo ele vai chegar de forma astuciosa, ele não vem de forma sem sabedoria, de forma tão simples, mas ele vem de forma astuciosa. Ele vem de uma maneira que consegue enganar aqueles que estão desapercebidos. Então nós precisamos estar firmados na rocha, nós precisamos entender na nossa ansiedade, nas necessidades da nossa alma, o que é que nós precisamos buscar. Muitas vezes nós buscamos a bênção, nada demais, nada demais. Mas o que é que Deus quer de nós? É que nós venhamos buscar apenas a bênção? Deus espera de nós que: Senhor, estou com um problema de uma enfermidade, então eu tenho que buscar essa bênção do Senhor, e eu vou ficar constantemente apenas buscando essa cura, essa bênção. É apenas isso que Deus espera de nós? Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é que quando nós buscamos a bênção, a nossa necessidade maior não é apenas em buscar aquela cura, mas a nossa necessidade maior é em buscar aquele que proporciona a cura. Não é buscar apenas o resultado, mas os meios. É entender que o resultado da necessidade da minha alma, a resolução de tudo, o resultado de tudo está em uma vida na presença de Deus. Se eu quero um resultado de Deus, logo eu preciso estar na presença dEle. O salmista ele diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. É só através de uma vida devota, de devoção ao Senhor, que nós vamos entender e vamos alcançar as bênçãos que nós tanto desejamos.
palavra de Deus nos fala também em Mateus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6. Então nós precisamos chegar a uma conclusão e entender que na ansiedade da nossa alma, nós precisamos, antes de mais nada, é difícil controlar a ansiedade humana? Sim. A nossa ansiedade, muitas vezes, ela nos consome. As nossas necessidades em buscar algo, muitas vezes nos consomem, tiram o sono, tiram muitas vezes o nosso raciocínio, porque nós queremos um resultado breve. E nós precisamos entender que para adquirir a bênção, para receber a bênção do Senhor, eu preciso antes receber esse Deus na minha vida. Eu preciso ter intimidade com Ele. A gente para e volta para analisar no Velho Testamento: Senhor, porque aqueles homens tinham tantas experiências contigo? Porque Elias, Senhor, chegou diante dos profetas de Baal, 450 profetas de Baal, mais 400 profetas dos postes ídolos, 850 profetas. Elias estava sozinho. Ele desafiou aqueles homens, fogo do céu desceu e foi uma maravilha. Por que, Senhor? Por que Elias, Eliseu? Por que os profetas? Por que tantas coisas aconteciam e hoje a gente vê isso de forma escassa? Porque existia uma finalidade na vida daqueles homens. Se nós pararmos para analisar, fazer um estudo da vida de cada um deles, eles tinham uma vida reservada a Deus. A nossa vida hoje, a nossa, vamos dizer assim, a nossa modernidade, nós estamos tão ocupados, nós estamos tão acarretados de responsabilidades, são tantas coisas que na seleção que fazemos da nossa vida, do nosso dia a dia, sobra muito pouco tempo para Deus. Nós temos uma agenda lotada, nós temos muitas coisas para fazer, não é errado. Mas o que é que acontece? Para obter alguma coisa de Deus, para conseguir alguma coisa de Deus, é necessário que haja um tempo maior na presença dEle. Quando alguém tenta se prepara ali para estudar, para fazer, hoje já não um vestibular, uma prova do Enem, um concurso, você obtém um resultado maior quando você estuda mais. Quando você se aprimora mais. Na presença de Deus, da mesma maneira. Eu preciso estar mais na presença dEle. Se eu gasto menos tempo na presença de Deus, logo eu vou ter menos intimidade com Ele. É uma conta simples de fazer. É alguém que quer passar em um concurso ali, numa faculdade de medicina, e ele tem que estudar, e não é pouco. Eu quero estar na presença de Deus, eu quero obter de Deus a bênção, eu quero conseguir de Deus muitas coisas. Eu tenho que estar na presença dEle, eu tenho que ter intimidade com Ele. Eu não posso dizer que vou alcançar muitas coisas do irmão Francisco se eu não conheço ele. Se ele for uma pessoa que eu vi a primeira vez, aí eu vou chegar na casa dele: me empresta 100 reais aí. Pode ter certeza que a carreira vai ser grande. Mas uma pessoa que já tem intimidade, já está no dia a dia, já conversa, já sabe onde mora, é praticamente uma pessoa muito conhecida, é mais fácil. A nossa vida com Deus é da mesma maneira. Temos as nossas ansiedades da alma, temos os nossos desejos, queremos que eles sejam realizados. Deixa eu olhar a hora aqui. Mas só que tem uma coisa, nós às vezes não temos essa intimidade com Deus. Um princípio bem simples de entender. A fonte de tudo que nós precisamos ser, a fonte de tudo que nós queremos, a razão de nós existirmos, não existem duas fontes, é apenas uma, é Deus. Deus é a razão de nós estarmos aqui hoje. Em um mundo onde existe tanta mortandade, tanta violência. Eu estava vendo essa semana no rádio aqui em Feira, e só no mês de janeiro, na nossa cidade aqui, infelizmente, foram 35 homicídios. Não foi nenhum por dia, foi mais de um. Em um mundo tão violento, onde o trânsito mata tanto, onde a violência mata tanto, onde pessoas morrem de várias maneiras, nós estamos aqui hoje. Sabe por quê? Porque a mão de Deus está sobre nós. Isso é indiscutível. E nós precisamos entender que
Por que Deus ele tem me preservado? Por que Deus ainda tem me dado mais um dia de vida? Eu imagino que deva ser para que eu possa encontrar o caminho verdadeiro. Eu imagino que deva ser para que eu possa fazer mais por Ele. Nós temos feito pouco por Deus. Eu falo isso de uma forma geral para todos nós. O que temos feito por Deus? Na nossa busca, na ansiedade da nossa alma. O ser humano muitas vezes procura sinais, prodígios. Aí a palavra de Deus, o Senhor Jesus, Ele mesmo fala lá em Marcos 16, de forma tão simples. Ele diz, olha, os sinais seguirão aos que crerem. Se alguém crer, o sinal vai seguir, os sinais vão seguir. A manifestação de Deus vai seguir. E o que tem faltado para nós? Tem faltado nós crermos mais. Chegamos em um estágio da nossa vida, nós os cristãos, aonde muitas vezes somos tão sufocados pelo dia a dia, somos tão sufocados por aquilo que a vida nos apresenta, que nós somos cristãos. Mas existe uma certa superficialidade, errei a palavra, somos superficiais. Muitas vezes somos um cristão, mas se alguém chegar para nós e perguntar qual o seu grau de intimidade com o seu Senhor, com o seu Mestre, será que nós estamos de uma forma satisfatória? Será que não tem acontecido mais na minha vida? Porque tem faltado mais intimidade, tem faltado mais a presença dEle em mim, porque não tem para onde correr, irmãos. Fomos criados por Ele, viemos dEle, tudo que tem e que existe no mundo é dEle. Aí você diz, mas em um mundo onde o antropocentrismo governa, onde o homem está no topo da cadeia, onde o homem é inteligente, a filosofia comanda, onde o homem pode tudo. O homem pode tudo. Mas no final da sua vida ele vai sempre entender que existe um Deus. Depois desse período da Idade Média para a Idade Moderna, quando Deus deixou de ser, para o ser humano, Deus deixou de ser o centro e o homem entrou como centro de todas as coisas. Observe a degradação da humanidade. Nós temos tecnologia, nós temos tudo. Mas ao mesmo tempo, nós estamos muitas vezes sozinhos. Em um mundo onde tem tanta tecnologia, onde você está conectado ali no Face, no Instagram, nas plataformas, nas redes sociais. Às vezes você está ali conversando com mais de 1000 pessoas, ou não sei quantas pessoas. Quando você desliga aquele aparelho, você se sente só. Sabe por quê? Porque o que preenche o nosso ser, o nosso interior, é a água da vida eterna. Muitas vezes nós queremos desabafar os nossos problemas, a ansiedade da alma, nós desabafamos os nossos problemas lá no Face. A gente vai lá para o Face e a gente desabafa tudo, conta a nossa vida. E quando termina tudo, resolveu alguma coisa? Não. Porque em vez de desabafar lá no Face, a gente tem que desabafar com Deus. Tem que chegar lá no nosso quarto, trancar a nossa porta, dobrar o nosso joelho e desabafar com Ele. Porque Ele tem o melhor para nós. Irmãos, eu creio que o que tem nos feito, já vou caminhando para o final porque a hora não espera. O que tem nos feito muitas vezes errar esse alvo de Deus em nossa vida é uma coisa que existe na era moderna e que todos nós somos escravos disso aí que eu vou falar agora. Chama-se imediatismo. Nós queremos tudo aqui e agora. Nós não temos mais paciência para nada. A vida moderna apresenta uma forma fácil de fazer tudo. Então nós não queremos esperar por nada. E nós esquecemos que a vida do cristão, a vida espiritual, ela não condiz, não é compatível com esse imediatismo. Sabe por quê? Porque eu quero agora, mas Deus é que sabe o momento certo para a minha vida. O Deus que me criou, que lhe criou, é o Deus que sabe qual o momento certo da coisa acontecer melhor para mim. Você chega para uma criança e ele diz, eu quero uma moto. Você vai dar uma moto para uma criança de 8, 9 anos? Logo um transporte tão perigoso. Eu não vou citar nomes aqui, mas houve uma experiência semelhante.
com uma pessoa que nós conhecemos, alguns anos atrás, já deve ter mais de 10 anos, aonde o camarada com condição financeira boa, ele tinha um filho de 16 anos, e o filho queria porque queria uma moto. E infelizmente, irmãos, infelizmente, aquele pai comprou aquela moto para aquela criança, 16 anos, deu a moto a ele. Em menos de 24 horas ele morreu de acidente de moto. É uma coisa triste. Sabe por quê? Porque faltou para aquele pai entender que um adolescente com 16 anos, antes dele pensar no perigo que pode existir, ele quer pensar na emoção. E se ele gostava de moto, é claro que ele ia querer desenvolver velocidade. Ele não ia pensar nos perigos. Então o que acontece? Deus é quem sabe o melhor para a nossa vida. É Deus quem sabe o que é de melhor para mim. Eu quero, o Senhor está no momento certo. Mas a partir do momento que eu digo, Senhor, estou na tua presença, eu quero que o Senhor dirija a minha vida. A partir desse momento, Deus é quem vai determinar o que é melhor para a minha vida. Veja o que é que o próprio Jesus fala lá em Mateus 6. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele não diz, olha, nem tudo você vai ter na vida. Não, ele diz só uma coisa: procure estar na presença do Pai. Procure servir, estar na presença dEle. E aquilo que você apresenta como suas necessidades, saiba que no momento certo, elas acontecerão uma após a outra. Mas no momento de Deus. A própria palavra de Deus nos fala que o nosso tempo jamais será como o tempo de Deus. Um dia para nós, para Deus, é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, está na presença dEle, está na dispensação dEle. Então, nessa busca, nessa ansiedade da nossa alma, nós precisamos aprender que tudo provém de Deus e que, se nós queremos ser bem-sucedidos, nós precisamos nos aproximar dEle. Até pelo fato de que, se nós estamos vivos, se nós estamos caminhando, é porque o Senhor tem um plano para a nossa vida. É porque o Senhor tem algo para realizar na nossa vida. Nós temos que ter esse exemplo, não perder esse exemplo, passar esse exemplo para os nossos filhos. Aquilo que aprendemos de bom, nós temos que passar. Vivemos em um mundo onde são tantos os ensinamentos que existem, e nem uma boa maioria deles não são bons. Só que o ensinamento, ele vai influenciando. É por isso que a gente vê desde o início. Deus ele fala para Moisés e diz para o povo lá no deserto ainda, diz, olha, os pais, as famílias, vão passando para os filhos aquilo que vocês aprenderam e ordena que aquilo seja passado para filho, para neto, para outras gerações, para que não venha se perder aquilo que é verdadeiro. A forma de repetir aquilo que é bom. Se a gente for voltar para a história da humanidade, a gente vai ver que a história apresenta também isso aí. Diz que lá no período ali das primeiras civilizações, existia essa coisa da repetição. Me faltou a palavra agora. Os filhos iam sempre aprendendo, repetindo aquilo que os pais faziam. E foi assim, segundo a história, que aconteceram as primeiras civilizações. Ou seja, é entender que aquilo que é bom tem que estar guardado. Como o salmista diz, Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É guardar o que é bom. E aquilo que é bom eu tenho que guardar e transferir para os que estão ao meu redor, principalmente família, transferir para os filhos. É transmitir aquilo que é bom. E encerrando, não dá para continuar mais, vamos encerrar aqui. Na ansiedade da nossa alma, precisamos aprender, como já falamos, que Deus ele tem o melhor para nós. E um dos problemas que nós temos muitas vezes é o questionamento. Você já viu que o ser humano moderno, ele aprendeu a questionar tudo, inclusive a palavra de Deus, inclusive a forma de Deus agir. Nós questionamos muito. Nós perdemos a essência de viver por fé. Entender que aquilo que está escrito aqui foi determinado por Deus. São livros
que foram escritos por homens em épocas diferentes, em um período diferente, homens que muitos nem se conheceram, mas toda a mensagem que aqui está, ela condiz uma com a outra. Tudo aquilo que está escrito apresenta uma verdade. Então o que acontece? Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é verdadeira para nós. Precisamos entender que a palavra de Deus apresenta tudo aquilo que nós precisamos saber. É como se fosse um manual. Todas as diretrizes, tudo aquilo que eu preciso saber, eu vou encontrar na palavra de Deus. Como alguém que compra um eletrodoméstico, ele vai usar o manual ali para aprender a usar. Ele vai ver, olha, e quando dá defeito, o que é que faz? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você compra alguma coisa que dá defeito, você liga logo para onde? Para o saque, para assistência técnica. De uma certa forma, está entrando em contato com o fabricante, não é assim? Ou seja, nós fomos criados por Deus. Se tem alguma coisa de errado, a gente tem que falar com o fabricante. A gente tem que entrar em contato com ele. Precisamos aprender que na ansiedade da nossa alma não existe outro meio. É buscar a Deus, é estar na presença dEle, é nos deleitar na sua presença. E com certeza, esse Deus que é poderoso, esse Deus que nos criou, Ele jamais, Ele vai fazer o contrário que não seja o bem para nós. A própria palavra de Deus nos diz, olha, se o homem que muitas vezes sendo mau, se o filho lhe pede pão, ele não vai lhe dar uma serpente, ele vai lhe dar pão, porque é o seu filho. Imagine Deus que é tão perfeito. Então Deus, Ele nos conhece, Ele nos sonda, Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Precisamos apenas a pedir a Deus para que na nossa caminhada nós possamos deixar de lado essa ansiedade tão grande. Ou eu não diria deixar de lado, mas dizer, Senhor, ajuda-me a controlar essa ansiedade. Porque sempre que deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração, nós tomamos um caminho errado. Sempre que nós deixamos a ansiedade avançar em nossa vida, nós vamos deixar a razão de lado. Nós vamos deixar aquilo que é correto de lado. E o cristão, ele precisa entender que Deus é que tem o melhor para nós. Temos que agir de uma forma correta, buscando sempre a Deus. E com certeza, a busca incessante que temos na nossa alma, ela será preenchida dia após dia. É entender que nem tudo o que tem o nome de Deus, como nós lemos em Tessalonicenses, nem tudo aquilo que tem o nome de Deus, nem tudo aquilo que se apresenta como Deus, verdadeiramente é de Deus. Porque essa é uma isca para aqueles que têm muita ansiedade na alma. Ah, tem algo ali que é de Deus, lá sinais, prodígios, tem tudo de Deus ali. As pessoas na busca, na ansiedade, elas vão em busca e muitas vezes se machucam. É entender que Deus, Ele está aqui. Eu não preciso ir lá, porque Ele está aqui na minha presença, Ele está aqui do meu lado. É entender que se eu busco a Deus, eu não vou precisar viajar 2.000 quilômetros para sentir a presença dEle, porque Ele está aqui, ao nosso lado, ao lado de cada um dos irmãos nesse momento. É entender isso aí. É buscar a Deus, porque Ele está bem mais perto do que nós imaginamos. Basta controlarmos a ansiedade da nossa alma e saber que Deus, Ele tem o melhor para nós. Amém?